Solta não trouxe os minérios aprimorados épicos e as frutas espirituais. Ele ainda precisava de tempo para pensar sobre o que deveria dar a eles. Então, há o minério aprimorado épico. Esse tipo de minério era raro e só podia ser encontrado em alguns lugares do grande mundo Imperium. Era um dos materiais necessários para forjar armas de alto nível. Isso seria útil se ele tivesse um ferreiro de armas em seu grupo. Já se passou um mês desde que ele concluiu o labirinto vivo. Nada aconteceu depois, exceto o incidente no Império Eterno. Lumilia e Lin contaram a ele o que aconteceu com Brian por meio do talismã de transmissão. Não se preocupe, acho que estamos perto de Imperium, disse Solta com um sorriso. Estou ansioso por isso, Solta. A voz de Lin veio através do talismã, pois ela não conseguia esconder sua empolgação pelo dia em que Solta voltará para eles. Vou preparar tudo para o seu retorno. Espero que goste da Legião Dark Oculus. Lumilia disse. Sim, vou contar tudo o que aconteceu lá para todos vocês. Só não se esqueçam de aumentarem seus níveis de poder, pois isso irá ajudá-los em situações de emergência. Solta conversou um pouco com Lumilia e Lin antes de se despedir delas. Ele colocou de volta o talismã de transmissão em suas costas e caminhou em direção à janela. Os itens de Imperium eram realmente mágicos e incríveis, assim como este pedaço de papel amarelo. Permite que duas outras pessoas conversem de um lugar distante. A Fortaleza Guardiã tinha uma tecnologia como esta, mas o sinal não chegava ao planeta Astley. É por isso que eles não puderam contatar Jasmine e Lydia com a tecnologia do Império Astley. Felizmente Solta deixou para elas um pedaço de talismã de transmissão para que eles pudessem contatá-lo a qualquer momento. Ele moveu os olhos e observou o espaço escuro através das janelas. Centenas de milhões de estrelas estavam piscando diante de seus olhos e ele sabia que elas estavam em uma galáxia deserta. Uma galáxia que não possui planetas habitáveis. Todas as estrelas desta galáxia estavam mortas. Isso significa que ela não tinha mana alguma. Apenas um amontoado de metais e produtos químicos. De repente, as janelas se encheram de luzes brilhantes e isso bloqueou sua visão. As pessoas que dirigiam esta fortaleza usaram o portão de teletransporte. Era uma ocorrência diária para ele, então era normal. Ele mais uma vez olhou para as estrelas diante dele com uma expressão feliz. Ele percebeu que eles estavam perto de um planeta enorme. O planeta era de cor azul e ele percebeu que sua superfície estava cheia de um líquido de cor azul que não era água. Este planeta sozinho já é 10 vezes maior que o planeta Astley. Infelizmente, este planeta só tinha produtos químicos. Ele não tinha nenhuma mana, então não interessa outras pessoas de Imperium. Ele coçou o queixo. Noque. Uma batida soou na porta metálica atrás dele. Entre, Solta disse enquanto se virava e colocava a mão nas costas. A porta se abriu e um homem alto com cabelos verdes escuros na altura dos ombros entrou na sala. O homem vestia um pano preto e branco simples, o uniforme desta fortaleza. Você é Berdu, certo? Ele perguntou enquanto observava este homem. Este homem era um dos subordinados de Torquês quando liderou o exército rebelde para lutar contra o grande Império Astley anteriormente. Sim, senhor. O homem chamado Berdu saudou. Então, por que você veio aqui? Espero que valha a pena perturbar meus pensamentos. Solta caminhou até a cadeira ao lado e sentou-se enquanto olhava para Berdu. Nós vimos um planeta que tem civilização usando nosso telescópio. O nível de tecnologia do planeta é baixo e quanto à densidade de mana. Está além do nosso radar, então não podemos detectar seu nível. Senhor Torquês quer saber sua opinião sobre isso. Berdu relatou em um tom educado. Finalmente, um planeta com densidade de mana. Solta coçou o queixo. Ele olhou para Berdu e disse, tudo bem, você pode ir agora. Diga a Torquês que irei em breve. Berdu fez uma reverência antes de sair do quarto. Saia,
Qual a sua opinião sobre isso? Ele perguntou. Eu não sei, mas com certeza não é Imperium. Você não seria capaz de olhar para a superfície de Imperium fora do espaço, pois a atmosfera de um grande mundo é protegida por algum tipo de campo que bloqueia toda a visão externa. Você só pode ver o Imperium como um enorme planeta branco com um Sol e 3 luas girando em torno dele. Saya expressou sua opinião. Souta acenou com a cabeça, pois sabia que ela estava certa. Ele olhou para o espaço escuro pela janela mais uma vez antes de sair do quarto. Alice, Torquês, Franklin, Isabela, Yensha e o Quidoranja estavam todos dentro da sala de controle. A sala de controle da Fortaleza Guardiã era bastante grande, pois tinha 70 metros de comprimento e 30 metros de largura. Todos eles estavam olhando para a projeção do planeta que iriam descobrir. O nível tecnológico deste planeta é o mesmo do planeta natal de Isabela. Está em um nível superficial, mas não sabemos sua densidade de mana. A densidade de mana é a coisa mais importante, pois saberemos o nível das criaturas dentro do planeta usando a densidade da mana. Torquês explicou a eles. É possível abordá-lo? Isabela ergueu a mão ao perguntar. Não, está a milhões de anos-luz de distância da Fortaleza Guardiã. Só poderíamos abordá-la usando o portão de teletransporte. Como acabamos de usar o portão de teletransporte, não podemos mais usá-lo. Portanto, precisaremos esperar por um dia antes de podermos usá-lo novamente. Torquês olhou para Isabela e explicou. Entendo. Isabela acenou com a cabeça. A porta se abriu e eles viraram o chefe. Eles viram Souta entrar na sala com passos firmes enquanto observavam a projeção. Vamos lá para reabastecer nossa comida. Não temos um estoque infinito de comida na fortaleza, então é melhor reunirmos alguns recursos se encontrarmos um bom planeta. Souta disse enquanto passava os olhos pelas pessoas presentes na sala de controle. Ele então acrescentou, quanto ao perigo que ele possui. Não se preocupe, estamos indo em direção ao grande mundo Imperium e nada é mais perigoso do que esse planeta. Então, devemos nos preparar. Com base na minha experiência, a maioria das civilizações são hostis aos estrangeiros. Franklin disse com um sorriso no rosto enrugado. Vamos apenas reabastecer nosso estoque, mas em caso de emergência precisamos nos preparar para a batalha. Torquês assentiu com as palavras de Franklin. Yensha caminhou na frente de Souta antes de se ajoelhar. Meu senhor, você tem alguma ordem para mim? Ela disse. Souta apenas olhou para ela antes de balançar a cabeça. Você não tem que fazer nada. No dia seguinte, a Fortaleza Guardiã usou o portão de teletransporte e eles chegaram na superfície do planeta desconhecido. O grupo já conhecia a localização do planeta para que possam localizá-lo para chegar diretamente à superfície. Não é tanto quanto o grande Império Astley sempre faz quando eles iam invadir outros planetas. Vamos começar imediatamente. Souta disse com um pequeno sorriso no rosto. Logo, a luz branca cobriu toda a fortaleza enquanto ela desaparecia junto com a luz. Em um certo reino na superfície de um planeta desconhecido, os humanos viviam pacificamente com um sorriso no rosto. Eles estavam satisfeitos com sua vida atual, pois o rei atual era um rei sábio e gentil. As pessoas estavam andando nas ruas. Eles não precisam se preocupar com sua segurança, pois a taxa de criminalidade em seu reino era muito baixa em comparação com seus países vizinhos. De repente, um objeto gigantesco bloqueou o sol acima deles e lançou uma sombra que envolveu toda a capital do reino. Os cidadãos não puderam deixar de olhar para cima e, quando fizeram, não puderam deixar de se surpreenderem. Seus olhos se abriram amplamente e suas bocas assumiram a forma de um O. Logo, seus rostos lentamente ficaram pálidos como se o sangue tivesse deixado seus corpos. O que diabos é isso? Eu não sei. Foda-se. Precisamos sair daqui. Nós morreremos se aquela coisa cair do céu.
Os cidadãos entraram em pânico e os guardas militares garantiram aos cidadãos que eles não precisavam se preocupar. O Palácio Real fará de tudo para garantir sua segurança. No Palácio Real, o rei e seus ajudantes de confiança estavam olhando para o objeto gigante que bloqueava os raios de sol no céu. Todos eles estavam carrancudos, pois não sabiam por que este objeto apareceu acima de sua capital. Isso é uma fortaleza? O rei perguntou. Sua Majestade, eu acho que você está certo, mas uma fortaleza voadora. É a nossa primeira vez vendo algo assim. Uma das pessoas ao lado do rei disse. Voando sobre nossa capital sem nossa permissão. Eles estão desrespeitando o governante de nosso país. Talvez, eles queiram uma guerra. Souto e o resto estavam na fortaleza guardiã no céu. Eles estavam olhando para a cidade diante deles. Oh, nós chamamos muita atenção. Pensei que chegaríamos no meio da floresta como daquela vez, mas parece que me enganei. O rei convocou os escalões superiores do reino para uma reunião sobre a fortaleza voadora acima de sua capital. Enquanto conversavam, Souto e os outros estavam simplesmente olhando para a cidade. Mundo inferior, a densidade de mana é de nível 58. Souto murmurou ao ouvir os relatos de seu subordinado. O que vamos fazer a seguir? Pensei que iríamos reunir recursos deste planeta. Franklin perguntou com uma expressão entediada. Nós aparecemos no meio da cidade, então os chefões deste reino irão nos contatar em breve, disse Alice ao lado. Sim, podemos negociar com eles dessa forma. Além disso, não subestime este planeta, pois ele tem uma densidade de mana de nível 58. É muito maior do que qualquer planeta que o grande Império Astley descobriu. Torquays disse. Não é muito diferente. O grande Império Astley tinha apenas alguns especialistas de rank em seu pessoal e este planeta provavelmente tem mais alguns ranks A. Souta disse a eles. Com sua força atual, ele não precisava se preocupar com os de rank A, mas é melhor falar primeiro antes de ir ao extremo. Ok, vou esperar um pouco. Se eles não aparecerem, vou simplesmente descer e fazer com que se submetam a mim. Franklin disse com um suspiro. Depois de algumas horas, o palácio deu sinais de se mover. Parece que iam entrar em contato com o grupo de Souta que estava dentro da fortaleza voadora. Oh, eles estão voando. Franklin disse com um olhar de interesse enquanto olhava para as 4 pessoas que voavam em direção à fortaleza. 2 das 4 pessoas eram velhos usando mantos requintados, enquanto o outro era um homem de meia idade usando uma armadura completa. A última pessoa estava usando uma coroa e parece que este era o rei deste reino. Os 2 velhos estavam usando um feitiço simples de levitação para ajudar o rei que estava de pé no tapete dourado. Alice, Doranjan, Torquays e Isabela estavam olhando para essas 4 pessoas com interesse em seus olhos. Yuko estava simplesmente dormindo de lado enquanto Yensha ainda tinha aquele rosto sem expressão ao lado de Souta. 3 rank A e 1 rank B. O mais fraco é aquele que está usando uma coroa, o rei. Pessoal. Não baixem a guarda, não importa o que aconteça, eles ainda são especialistas de rank A. Souta disse em voz baixa enquanto olhava para eles por trás. Essa tecnologia não é do nosso mundo. Um dos 2 velhos murmurou enquanto olhava para a fortaleza guardiã de perto. Sim, nós temos um acordo de um mundo superior. Então eu acho que esta fortaleza voadora veio de uma facção diferente. O outro velho acenou com a cabeça. Esses 2 velhos eram os maiores magos do reino, enquanto o homem de meia idade era o comandante militar de seu exército. Eles estavam aqui para garantir a segurança de seu rei, a pessoa mais importante do reino. O rei olhou para eles e disse: tentaremos saber o propósito deles vindo aqui, então não mostre qualquer sinal de hostilidade. Não quero uma luta estourando em nossa capital, pois isso matará muitas pessoas inocentes. Sim, Sua Majestade. Os 3 curvaram-se ligeiramente para o rei.
Os 4 chegaram ao convés da fortaleza e Berdu já os esperava. Berdu não era tão forte, pois seu nível de poder era apenas de rank C. Por favor, sigam-me. Berdu os guiou até a sala onde Souta os esperava. Enquanto caminhavam, observaram a fortaleza com interesse. É raro para eles verem algo assim em toda a sua vida, então sua mente estava cheia de curiosidade. Logo, eles chegaram na frente de uma porta metálica. Chegamos, por favor, proceda com cuidado e escolha suas palavras com sabedoria, Berdu avisou antes de partir. O rei, os 2 magos e o comandante acenaram um para o outro antes de entrarem na sala. Vamos lá. Dentro da sala, o que eles viram foram várias criaturas perigosas. Havia humanos, demis e monstros esperando por eles. Um dragão? Eles ficaram interiormente chocados quando viram um dragão verde olhando para eles com olhos ferozes. Esta foi a primeira criatura que eles viram depois de entrarem na sala, pois o corpo de um dragão verde era muito atraente. Doranja simplesmente observou esses 4 humanos insignificantes. Gulp! Eles não puderam deixar de engolir em seco quando viram o dragão verde observando seus movimentos. Então, seus olhos se moveram. Eles viram um urso de 2,5 metros de altura dormindo no canto. O urso tinha pelo vermelho como uma chama. Uma jovem de pele verde e cabelo vermelho escuro na altura dos ombros. Seus grandes olhos redondos estavam vermelhos e seus lábios pretos. Pontas pretas com espinhos verdes projetavam-se em seus ombros. Só de olhar para sua aparência, eles sabiam que essa garota não era humana. Ao lado da menina estava uma bela jovem que parecia ter entre 18 e 19 anos. Eles ficaram felizes em ver um humano neste grupo. Isso os acalmou um pouco. No lado esquerdo, havia 3 pessoas. 2 homens e uma mulher. A mulher tinha cabelos sedosos verdes que estavam presos em um coque. Sua aparência era normal com seus olhos verdes e sobrancelhas afiadas. Ela estava usando óculos redondos. Esta era a pessoa de aparência mais comum do grupo. A jovem antes era incrivelmente bonita, mas essa mulher parecia uma aldeã normal. Os 2 homens eram um homem de meia idade e um velho. O homem de meia idade parecia um guerreiro temperado de inúmeras batalhas, enquanto o velho com um par de antenas na testa tinha um pequeno sorriso. No centro do grupo estava um jovem de pele verde escura que estava sentado confortavelmente em uma cadeira. Ele tinha cabelo cor de sangue que estava preso em um rabo de cavalo e seus olhos eram da mesma cor de seu cabelo. O seu corpo estava cheio de acessórios, de brincos, colares, pulseiras e anéis. Além disso, seu manto vermelho foi feito primorosamente, pois eles podiam sentir algum tipo de poder emanando dele. Um jovem mestre? Este jovem deve ser filho de um figurão. O rei ia se apresentar, mas Souta ergueu a mão para impedi-lo de dizer qualquer coisa. Deixe-me ir direto ao ponto. Eu vim aqui para reunir recursos deste planeta. Quero um suprimento que dure de 3 a 5 meses. Souta disse enquanto olhava nos olhos do rei. Ele então acrescentou: se fizer isso, deixarei este planeta imediatamente. Claro, não vou agir como um ladrão. Vou dar-lhe algo de bom em troca se você conseguir completar minha tarefa rapidamente. 1. Senhor. O rei não sabia se deveria dizer algo ou não. Ele nem sabia como deveria se referir a Souta, então estava hesitando. Me diga o que você quer? Souta disse ao rei enquanto olhava para as 3 pessoas ao lado dele. As 3 pessoas além do rei parecem deixar tudo para ele. Eu só quero perguntar uma coisa. O rei fez uma pausa. Ok, me diga o que você quer saber? Souta acenou com a cabeça ao dar sua permissão. Eu quero perguntar a que facção você pertence no mundo superior? Temos um acordo com o Palácio da Alta Serenidade e ele impede qualquer um de interferir nos mundos inferiores. O rei perguntou enquanto observava a expressão de Souta. Oh, você pode me falar mais sobre isso? Souta ficou um pouco surpreso.
Ele não esperava que este mundo inferior tivesse contato com um mundo superior. O rei explicou o acordo a Souta. O acordo que eles tiveram com o Palácio da Alta Serenidade, uma organização de um mundo superior. Souta coçou o queixo enquanto ouvia a explicação do rei sobre o Palácio da Alta Serenidade. A informação que o rei tinha era muito vaga para Souta entender o poder daquela organização, mas ele tinha certeza de uma coisa. O Palácio da Alta Serenidade não era de um mundo intermediário, mas de um mundo superior. Ele estava na rota do grande Império Astley e se o Império encontrasse este planeta o Império o invadiria. Como o Império conseguiu superá-lo se este planeta estava sob um mundo superior? 1. Eu não faço parte de nenhuma facção desse mundo superior que você mencionou. Eu me movo por conta própria e meu alvo está além disso e se você quiser saber, mesmo você não é capaz de entender o que realmente é um mundo superior, então não vou dizer mais do que isso. Souta disse enquanto encolhia os ombros e apoiava as costas na cadeira. Ele fechou os olhos e tentou se lembrar de todos os mundos intermediários e superiores que conhecia no jogo. Alguns desses planetas continham seu equipamento anterior, então era inevitável que ele fosse a este mundo. É que é muito cedo para ele, mas o que ele poderia fazer? Já estava na frente dele. Ele deveria visitar o planeta do Palácio da Alta Serenidade para ver se ele estava conectado a outros mundos. Ele também queria saber como o grande Império Astley conseguiu alcançar Imperium se houvesse mundos superiores em seu caminho. Que interessante! Um submundo foi dividido em 3 níveis, o mundo inferior, mundo intermediário e mundo superior. A maioria dos deuses não se importava com os mundos inferiores e intermediários, mas os mundos superiores eram uma história diferente, pois alguns dos recursos do mundo superior podiam rivalizar com os recursos de Imperium. Se suas memórias estivessem certas, a deusa Atena, aquela a quem ele servia no jogo, tinha 179 mundos superiores sob seu governo. Enquanto Souta tinha apenas um mundo superior sob seu governo e esse mundo foi dado a ele pelos 12 executivos do país mecânico depois que ele foi promovido a um posto de comandante-chefe. Embora deuses e deidades tenham assumido o controle de milhares de mundos superiores, ainda existem mundos superiores que não pertencem a um deus. Algumas das pessoas lá subiram ao nível de um deus e assumiram o controle de seu próprio mundo. Um deus que não existe em Imperium, as pessoas de Imperium os chamam de deuses exteriores. A maioria dos países de Imperium estava recrutando esses deuses exteriores, pois eles não pertenciam a nenhuma organização. Eu decidi. Vamos visitar esses submundos primeiro. Souta disse enquanto olhava para Alice, Torquês, Franklin, Isabela, Yensha, e Uco e Doranja. Ele deveria informar Lumilia e Lin sobre isso para que não esperassem por ele. Ainda não estamos no nível dos deuses, então um mundo intermediário e superior pode representar uma ameaça para nós, então preparem-se. Todos concordaram com suas palavras. A maioria deles não sabia nada sobre um mundo superior, então eles não tinham opiniões sobre a ideia dele. No dia seguinte, o grupo recebeu o suprimento do palácio e dava para 5 meses. Souta agradeceu e deu um monte de ouro e prata ao rei. Ele também não se esqueceu de perguntar sobre o Palácio da Alta Serenidade. A Biblioteca Nacional do Rei tinha alguns registros sobre a organização e parece que o Palácio da Alta Serenidade ajudou seu ancestral na fundação deste reino. Depois de obter todas as informações sobre a organização do mundo superior, a Fortaleza Guardiã desapareceu usando o portão de teletransporte. Dentro da sala de reuniões da Fortaleza Guardiã, todos se reuniram. Agora que todos estão aqui, vamos começar a reunião, disse Souta enquanto se sentava em sua cadeira. Torquês se levantou e desdobrou um enorme papel pardo sobre a mesa para que todos pudessem ver o conteúdo. As pessoas daquele planeta nem sabiam o que havia neste papel. Não, eles não conseguiam entender porque não tinham como deixar seus planetas. Eles não tinham a tecnologia para perceber a vastidão do universo. Torquês explicou em palavras simples para que todos pudessem entender. Ele então apontou o dedo para um desenho no papel.
Este é um mapa daquela Biblioteca Nacional, deixado para trás por seus ancestrais e está em nossa localização atual. Eles chamaram esta galáxia de Campo Morto porque a maioria dos planetas e estrelas aqui não tinham mana, exceto um, o planeta que acabamos de visitar. E então há esse espaço em branco. Era o espaço entre duas galáxias e era tão grande que teríamos que usar 5 portões de teletransporte para atravessá-lo. Alice franziu as sobrancelhas enquanto olhava para o mapa. Ela abriu lentamente a boca e disse: já são 5 dias, temos suprimentos agora, então não será um problema para nós. Esse é o nosso destino? Uma galáxia que tem um mundo superior? Franklin perguntou. Solta simplesmente os ouviu, sem expressar sua opinião. Ele estava tentando descobrir a razão pela qual o grande Império Astley não encontrou nenhum mundo superior em seu caminho para Imperium. Não, esta galáxia é outro campo morto. Torquês balançou a cabeça. Então, ele acrescentou: mas há um planeta aqui que nos levará à galáxia do Palácio da Alta Serenidade. Antes que alguém fizesse uma pergunta, ele continuou sua explicação. Esse planeta tem um dispositivo de teletransporte e esse dispositivo de teletransporte é maior do que o portão de teletransporte que estamos usando atualmente. O dispositivo de teletransporte não podia viajar de uma galáxia para outra com apenas um uso. Ainda assim, o dispositivo naquele planeta foi dito para passar por várias galáxias em apenas um uso. A diferença era tão grande que Torquês mal podia acreditar. Solta sabia que máquinas como o portão de teletransporte não tinham nenhuma utilidade em Imperium. A densidade de mana em Imperium era muito alta que os impediria de criar um atalho no espaço. Esta era a razão pela qual um mago espacial era muito raro em Imperium. Será necessário milhares de vezes de energia para rasgar o espaço em Imperium em comparação com o espaço sideral e um submundo. Foi também a razão pela qual Solta não deixou uma bola das sombras quando o feitiço buraco dimensional engoliu ele, Alice e Yuko. Ele sabia que o alcance de seu feitiço bolas sombrias era limitado em Imperium. Bem, este feitiço já era maior do que o portão de teletransporte. Por causa da baixa densidade de mana, ele poderia se teletransportar diretamente para o planeta Astley se deixasse uma bola das sombras lá. O portão de teletransporte não poderia fazer isso. O único problema era que ele só podia se teletransportar para a bola preta. Não se preocupe em encontrar o planeta, pois já temos um mapa daquela galáxia morta. Torquês disse com um sorriso. Ok, mal posso esperar por isso. Franklin sorriu amplamente. Eu também, não consegui encontrar nenhuma erva adequada para usar no planeta anterior, então talvez eu encontre algumas no mundo superior, disse Isabela com uma pitada de excitação em seu tom. Parece que ela estava ansiosa para experimentar o que descobriu nas poções de intermediária e alta classe que Solta deu a ela. Você encontrará o que deseja lá. Solta sorriu quando ele a assegurou. O grupo continuou sua jornada e depois de 6 dias eles chegaram ao planeta designado. 5 dias para chegar à galáxia morta e 1 dia para chegar ao planeta. Isto não é uma máquina ou algum tipo de dispositivo. É um feitiço de teletransporte. Alice disse enquanto olhava para o chão. Solta e os outros caminharam ao lado dela e olharam para o chão. Eles viram um círculo mágico complicado esculpido no chão. Tem um diâmetro de 2 metros e a julgar pela sua estrutura, vai ser necessária uma grande quantidade de energia para o ativar. Isso é realmente um feitiço? É muito complicado para eu entender sua estrutura. Franklin comentou de lado. É um feitiço de alto nível, então é natural que você não tenha visto algo assim antes, Solta respondeu a Franklin. Temos sorte que o círculo mágico não teve nenhum dano ou então não seríamos capazes de usá-lo, disse Alice enquanto se agachava e tocava o círculo mágico. De acordo com as informações que coletamos, já se passaram 100 anos desde que alguém usou este, disse Torquês. Essa foi a última vez desde que as pessoas do Palácio da Alta Serenidade visitaram o planeta anterior. Desde então, ninguém apareceu e parece que abandonaram aquele planeta. Podemos usá-lo e ir para o outro lado do feitiço.
Todos se preparem. Não sabemos se as pessoas do outro lado serão hostis conosco ou não. Solta disse em voz alta. Este feitiço era o mesmo do Santuário dos Mortos-Vivos. Ambos foram esculpidos no solo para fins de transporte. A única diferença era que o círculo mágico do Santuário dos Mortos-Vivos era mais avançado do que este, só precisava de um pouco de energia para ser ativado. Depois de alguns minutos, o grupo moveu a fortaleza guardiã acima do círculo mágico. Eles iriam trazer a fortaleza com eles, pois a maioria de seus suprimentos estavam aqui. Além disso, o monte de frutas espirituais que Solta trouxe do labirinto vivo estava nela. Ele não podia deixar tudo para trás. Solta estava de pé no círculo mágico enquanto a fortaleza guardiã estava logo acima dele. Ele abriu um monte de poções de mana de baixo nível e derramou no círculo mágico. Depois de alguns momentos, o círculo mágico emitiu uma luz branca e ficou mais brilhante a cada segundo. Logo, Solta e a fortaleza foram engolfados por uma luz branca e desapareceram na superfície do planeta. Estava aqui. Solta abriu os olhos e olhou para a área ao redor. Detritos de pedras estavam por todo o lugar e parece que este lugar era um castelo anteriormente. A brisa soprou em seu rosto enquanto a poeira lentamente se levantava no ar. Este é o Palácio da Alta Serenidade. Ele murmurou como ele não esperava por essa situação. O lugar era literalmente uma ruína abandonada. Talvez o inimigo do Palácio da Alta Serenidade os tenha destruído e por isso ninguém visitou o mundo inferior por 100 anos. Ele ergueu a cabeça e viu os outros saindo da fortaleza. Eles tinham uma expressão curiosa no rosto enquanto olhavam ao redor. Esta situação é bastante favorável para nós. Como o círculo de teletransporte estava conectado ao Palácio da Alta Serenidade e o outro lado estava em ruínas, isso significava apenas uma coisa. O Palácio da Alta Serenidade foi demolido há muito tempo. Solta olhou para Torquês e perguntou: qual é a densidade de mana deste planeta? Nosso dispositivo não conseguiu medir a densidade total de mana deste planeta. Provavelmente é maior do que o nível 300. Torquês respondeu a Solta. Então é realmente um mundo superior. Solta murmurou. Meu corpo está pesado e parece que meu poder está sendo restrito neste mundo. Eu não gosto disso. Franklin disse enquanto estreitava os olhos. Ele não podia exercer sua mana fora de seu corpo facilmente, como sempre fizera antes. Você vai se acostumar em breve. A restrição de Imperium é muito maior do que esta. Solta disse a ele. TSK. Senti que estou me tornando uma pessoa normal. Franklin estalou a língua. Você está apenas exagerando. Você é um Rankia e é muito forte em Imperium. Disse Solta. Todos eles, exceto Solta e Alice, não estavam acostumados com mana de alta densidade, então estavam um pouco desconfortáveis. Solta descobriu que sua decisão de ir para o mundo superior estava certa. Se eles fossem diretamente para Imperium, que tem mana mais densa, eles se sentiriam oprimidos. O que devemos fazer agora, Solta? Alice perguntou. A mesma coisa que fizemos quando chegamos ao submundo, encontrar o povo deste planeta e coletar informações. Solta sorriu quando ele respondeu a ela. O grupo se espalhou ao começar a procurar uma vila ou cidade próxima. A fortaleza guardiã se escondeu sob o solo exatamente como foi feito anteriormente no planeta Astley. Eles ainda não podiam conviver com o fato de alguém descobrir sua base. Logo, eles encontraram uma cidade a 25 quilômetros de distância deles. A cidade era grande, segundo sua estimativa, tem uma população de 2 milhões de habitantes. Era uma força enorme, pois eles não sabiam quantos especialistas ela possuía. Mesmo assim, eles não podiam deixar esta cidade em paz. Solta e os outros tiveram que reunir informações, então era inevitável que eles fossem para aquela cidade. Nós vamos. Solta disse a eles. Ele dividiu o grupo em 3 grupos. O primeiro grupo era Solta, Isabela e Franklin.
O segundo grupo era Alice, Torquês e Enja. Por último, o terceiro grupo foi Yuko e Doranja. O primeiro e o segundo grupo estavam indo para a cidade enquanto o terceiro grupo ficava ao lado da fortaleza guardiã para protegê-la. Por enquanto, eles só tinham um objetivo: coletar informações sobre este mundo. O primeiro e o segundo grupos chegaram à cidade. Eles se separaram assim que entraram na cidade e o processo de entrada na cidade foi fácil. Eles apenas subornaram os guardas e esses guardas os deixam entrar sem problemas. Esta cidade se chamava Cidade do Raio Azul e era uma das 375 cidades do país Núman, um poderoso país no continente meridional deste planeta. Quem está controlando este país são os 11 pavilhões, 7 torres, 3 senhores e um palácio. Além disso, foram eles que monopolizaram os recursos desta terra. De acordo com a história, o país Núman desempenhou um papel importante na destruição do Palácio da Alta Serenidade 100 anos atrás. Era mais complicado do que Souta esperava. Souta, Franklin e Isabela estavam dentro da sala conversando com o grupo de Alice sobre o que eles encontraram por meio do talismã de transmissão. Os guardas aqui são bastante fracos, pois seu nível de poder é apenas de rank C. Mas temo que a organização líder deste país seja mais forte do que pensávamos. A voz de Alice soou através do talismã. Sim. Os guardas já estão no rank C, então é fácil adivinhar o nível de poder dos superiores. Souta assentiu enquanto olhava pelas janelas. Bem, vou cortar a conexão agora. Continue pesquisando sobre a história deste mundo. Quero saber se isso está conectado a outro mundo superior. Ok, Alice disse antes que a conexão fosse cortada. Souta se levantou enquanto colocava o talismã de transmissão no bolso. Então, ele olhou para Franklin e disse: tenho uma tarefa para você. Não quero nenhuma objeção. Franklin ficou um pouco surpreso ao ouvir a voz fria de Souta. Ele rapidamente se ajoelhou e disse: eu farei tudo o que você quiser, meu senhor. Basta dar sua ordem e eu a cumprirei com o melhor de minhas habilidades. Ele sabia desta vez que Souta estava falando sério, então ele precisava ser respeitoso com a pessoa a quem jurou servir. Boa. Souta acenou com a cabeça e ele lentamente contou seu plano para Franklin. Depois de ouvir Souta, Franklin tinha uma expressão séria no rosto, mas seu coração estava cheio de empolgação. Finalmente, ele será capaz de aliviar seu tédio. Eu irei realizá-lo o mais rápido possível. Franklin disse, ainda não ousando levantar a cabeça na frente de seu senhor. Ok, você pode ir agora. Estou ansioso para o resultado do seu trabalho. Souta acenou com a cabeça e Franklin rapidamente desapareceu de sua vista. HM. Tudo bem enviar Franklin sozinho, Souta? Acho que poderia ajudá-lo, pois minhas habilidades são mais adequadas para esse trabalho. Se você me der sua permissão, posso ir e ajudá-lo. Isabela disse do lado. Souta balançou a cabeça e disse, sim, você tem o legado do deus da caça, mas a personalidade dele é mais adequada para esse tipo de trabalho. Você pode apenas ficar aqui comigo e melhorar suas poções. Isabela inflou as bochechas. Eu já passei por uma guerra com você, então posso pelo menos fazer o que Franklin pode fazer. Ha ha ha. Souta riu ao abrir a porta e sair da sala. 3 dias se passaram. Souta abriu uma pequena cafeteria na cidade Raio Azul com Isabela. Ele simplesmente usou um monte de ouro e prata para abrir a cafeteria de forma fácil. Enquanto tivesse dinheiro, ele poderia fazer muitas coisas em uma cidade como esta. Ele gostava da sensação de dar um tapa de ouro na cara daquelas pessoas gananciosas. É ótimo, pois eles farão tudo o que ele disser, desde que ele lhes desse ouro e prata. Como este é o primeiro dia, duvido que as pessoas entrem em nossa loja, disse Souta a Isabela antes de subir. Dentro de sua sala, Souta usou a mana em seu parasita para criar um campo ao redor da sala. Ele então se sentou no centro da sala e tirou uma orbe dourada. Este era um orbe de um monstro de quinta evolução.
Ele estava usando o ferron armazenado dentro dele para aumentar a capacidade de seu orbe de monstro para que ele pudesse armazenar mais ferron. Ele fechou os olhos e sentiu a energia dentro da orbe. Ele lentamente a guiou para dentro de seu corpo e o conduziu até a orbe em seu peito. Ele precisava ter cuidado, pois um movimento errado poderia danificar sua orbe de monstro. Um orbe de monstro era a parte mais importante de um monstro de terceira evolução e acima. Era a fonte de sua energia e, uma vez que fosse danificado, eles não seriam capazes de usar sua única vantagem. A energia aumentou em 5. A energia aumentou em 5. A energia aumentou em 5. Depois de 2 horas, Souta abriu os olhos mais uma vez. Ele estava mentalmente exausto, pois controlar o ferron de outro orbe era difícil. Desde que ele pegou o tesouro do labirinto vivo, Souta não terminou de absorver toda a energia deste orbe de monstro. Nesse momento, ele estava tentando aumentar seu nível treinando, não caçando. Se ainda fosse um jogo, o treinamento só aumentaria a proficiência de suas artes de combate. Ele aprendeu sua lição antes. Ele quase enlouqueceu da última vez por causa da matança sem parar na guerra. Se Saya não o ajudasse, ele teria se tornado um monstro consumido por seu instinto hoje em dia. Depois de usar toda a energia dentro deste orbe de monstro, Souta usaria os frutos espirituais que ele tinha. Enquanto todos estavam ocupados com suas próprias tarefas, ele reunia forças para se preparar. Ele suspirou e olhou para suas estatísticas. Nome: Souta Yeshi. Raça: um Goblin de sangue, terceira evolução. Nível: 49. Classe: Mago de batalha de nível 3. HP: 5720. Vigor: 1875. Energia: Ferron 1770. Força: 2730. Agilidade: 2499. Destreza: 2580. Inteligência: 3103. Vitalidade: 2397. Em seu estado atual, ele era literalmente um monstro de terceira evolução insano. O que melhorou muito seus atributos foi a habilidade que ele recebeu da missão em cadeia de Lídia, o governante de submundos. Além disso, a energia do legado quando ele ainda não tinha convertido em pontos de experiência. Ele poderia até destruir seu personagem de nível 60 de volta ao jogo se ambos tivessem o mesmo equipamento. Ele adivinhou que ultrapassaria o nível 80 quando atingisse sua quarta evolução. Estou ansioso para isso. Um sorriso se formou em seu rosto enquanto olhava seus atributos básicos. O nível de poder deste mundo foi dividido em ruína, desastre, exterminação, aniquilação e extinção. Souta não sabia como ele os compararia ao nível de poder do continente Giza, então fez Alice investigá-lo mais a fundo. É melhor se ela lutasse com algum rank ruína, desastre e extinção para determinar seu nível. Agora, ele ainda estava na cafeteria com Isabela tentando usar o orbe de monstro para aumentar sua capacidade de energia. Ele estava de folga, então estava sentado no balcão, tomando uma xícara de café quente. Já faz um tempo que ele não conseguia relaxar assim. Ele estava feliz por ter subordinados, ou então faria todo o trabalho sozinho. Depois de configurar tudo, vou me mostrar a este mundo. Ele sussurrou enquanto olhava para a xícara de café em sua mão. Se ele conseguisse dominar este mundo, obteria amplos recursos. Além disso, ele seria capaz de aumentar seus atributos graças à habilidade governante de submundos. Um monstro de terceira evolução como você não é o suficiente. Um mundo superior tem potências no reino das algemas, então você deveria alcançar a quarta evolução antes de poder dar um jeito nessas pessoas. Saya disse a ele. Sim, com meu poder atual, uma pessoa que quebrou uma algema é meu limite. Souta acenou com a cabeça enquanto aceitava a limitação de sua força. Se conhecesse tal indivíduo, Souta seria forçado a usar tudo para escapar. Bem,
você ainda tem um monte de orbes de monstro e frutos espirituais, então sua taxa de sobrevivência contra um rank SS aumentaria. Saia disse a ele. Está chovendo, e eu senti uma leve flutuação de energia. Souta murmurou enquanto virava a cabeça para fora. Depois de limpar o labirinto, sua consciência de energia ao redor foi aumentada por várias dobras. Para que ele pudesse sentir se a mana que fluía no ar havia mudado. Uma linda mulher com longos cabelos negros e orelhas pontudas caminhava no beco escuro com sangue cobrindo metade de seu rosto. Ela estava respirando pesadamente enquanto se esforçava para andar. A chuva caiu do céu e lentamente lavou o sangue em seu corpo, mas só a fez parecer miserável. Ah, aquele bastardo me traiu! Ela cerrou os dentes enquanto seus olhos estavam cheios de raiva. Então, ela abriu os olhos amplamente ao se virar e ver 4 pessoas vestindo vestes vermelhas. Bruxa vermelha. Ela enfrentou as 4 pessoas com raiva nos olhos. Se ela não estivesse ferida, ela poderia facilmente tomar esses 4 no reino da ruína sem suar. Ela era uma pessoa no auge do reino do desastre. Ela estava perto de alcançar reino da exterminação e quando isso acontecer, ela seria capaz de expandir sua organização. Mas parece que isso não aconteceria mais. Um de seus subordinados de confiança traiu por um pergaminho e aquele subordinado se aliou com a bruxa vermelha e 9 vidas. Líder da Clautus, Remina. Por ordem de Nossa Senhora, você vai morrer hoje. Uma das pessoas com manto vermelho disse em um tom frio. Você realmente acha que uma pessoa no auge do reino do desastre morreria facilmente nas mãos de reino da ruína como você? A mulher que se chamava Remina disse enquanto limpava o sangue em suas bochechas. Não, é por isso que preparamos algo para você. As 4 pessoas em vestes vermelhas estavam prestes a atacá-la quando de repente pararam quando uma voz soou. Jovem, precisa de ajuda? Remina incluindo as 4 pessoas viraram suas cabeças na direção da voz. No topo de um edifício, um homem bem construído usando armadura completa estava assentado na beirada. Seu cabelo preto curto estava bagunçado e seus olhos eram penetrantes. Ele parecia intimidador porque a armadura preta tinha um grande olho no centro que estava olhando para eles e veias vermelhas batiam na superfície da armadura. Quem é você? Remina perguntou lentamente enquanto inconscientemente deu um passo para trás. Este estranho não parecia nem um pouco amigável. Na verdade, seu instinto estava dizendo a ela que este homem era perigoso. Você sabe quem somos? Não interfira nos nossos negócios se não quiser se envolver neste problema. Uma das 4 pessoas de manto vermelho avisou. Eu tenho a tarefa de coletar informações e coletar informações de pessoas como você deve tornar minha tarefa mais fácil, Torquês murmurou enquanto pulava. Carne negra brotou em suas costas e rapidamente cortou os membros das 4 pessoas vestidas de vermelho. Sou vós. Sou vós. Foi fácil como cortar grama. Ele era um rank A e essas 4 pessoas tinham apenas um nível de poder de rank C. A diferença em seu nível de poder era muito grande para que eles não tivessem chance de revidar, mesmo que quisessem resistir. Já tinha acabado antes que eles percebessem. Spurt. O sangue jorrou tingindo o chão de vermelho. O fedor de sangue emanava do beco. Reino da ruína é um rank C e reino do desastre é um rank B, então o reino da exterminação deveria ser um rank A. Torquês pensou enquanto olhava para as 4 pessoas. 3 deles estavam mortos, deixando um que mal conseguia sobreviver. Se seu palpite estivesse certo, ele deveria estar no reino da exterminação baseado no padrão deste mundo. Este mundo era muito mais assustador do que ele pensava. Os especialistas de Rankia podiam ser contados em 2 mãos nas pessoas do grande Império Astley e já estavam no auge do poder naquele enorme império, mas neste mundo havia 2 classificações acima do Rankia. O reino da aniquilação e o reino da extinção. Torquês parecia sombrio ao virar a cabeça para a mulher que se chamava Remina. Gulp. Remina engoliu em seco quando viu Torquês olhando para ela.
Este estranho era forte e parece que mesmo que ela esteja no auge, ela não teria nenhuma chance contra ele em uma batalha 1 a 1. Não se preocupe, não vou fazer nada com você. Além disso, você não seria capaz de escapar de mim se eu quisesse capturá-la. Você está ferida e a força que você poderia exercer em sua condição está apenas um pouco acima de pessoas normais. Torquês disse a ela. Mas há algo que quero saber, então vou ajudá-la por agora. Mais tarde, farei algumas perguntas simples e você poderá respondê-las com base no seu conhecimento. É o suficiente para mim. Remina não teve escolha a não ser aceitar a condição de Torquês. Quem sabe o que ele fará com ela se ela o rejeitar para que ela não se atreva a mostrar desagrado em seu rosto. O mais importante agora era que ela sobrevivesse para que pudesse se vingar da pessoa que a traiu. Na casa desconhecida, Torquês deu algumas poções de baixa qualidade para Remina para tratar seus ferimentos. Depois que ela recebeu os primeiros socorros, ele começou a fazer algumas perguntas. Remina era líder de um pequeno grupo conhecido como Clautus. O objetivo do grupo era simples e fácil de entender. Eles só queriam que seu grupo se tornasse uma organização de destaque nesta cidade. Depois disso, eles continuarão a expandir suas forças até que possam rivalizar com a principal organização do país. Mas um grupo de mercenários como eles foi tratado como bucha de canhão neste país. Eles não tinham um status real, mas ela queria mudá-lo. Um dia, enquanto exploravam ruínas desconhecidas, encontraram um pergaminho mágico. Ninguém tinha conhecimento em seu grupo para entender o pergaminho, então eles voltaram para a cidade e queriam encontrar uma pessoa adequada para avaliá-lo. Mas ela não esperava que um de seus subordinados a traísse. Na verdade, aquele subordinado conhecia o conteúdo do pergaminho. Ela quase morreu por causa disso e descobriu que seu subordinado estava em conluio com a Bruxa Vermelha e 9 vidas. Duas das organizações clandestinas mais fortes desta cidade. As duas organizações tinham um líder poderoso no reino da exterminação e os oficiais das duas organizações eram tão fortes quanto ela, no auge do reino do desastre. Por meio de sua história, Torquês entendeu o estado desta cidade. Esta cidade estava situada na periferia do país e a maioria das forças que governavam aqui eram organizações clandestinas. Entendo. Mas você tem alguma ideia do que está no pergaminho? Torquês acenou com a cabeça e perguntou. Remina balançou a cabeça. Eu não tenho nenhuma ideia. Aquele bastardo pegou de mim sem nem mesmo mencionar o conteúdo do pergaminho, mas eu me lembrei dele me dizendo que continha poder. É natural que contivesse poder, pois essa pessoa não a trairia se não fosse por isso. Ele estava cego pela ganância. Torquês disse enquanto olhava pela janela. Obrigada por me ajudar. Eu quero perguntar qual é o seu nome e a qual organização você pertence? Remina perguntou após alguma hesitação. Meu nome é Torquês. Quanto ao nome da organização, e acho que não temos uma. Torquês encolheu os ombros. Remina olhou para ele com seriedade em seus olhos. Ela cerrou o punho e disse, por favor, perdoe minha grosseria, mas eu queria pedir sua ajuda. Já que você matou o pessoal da Bruxa Vermelha, você se envolveu neste problema, então acho que eles vão persegui-lo. Oh, então você está me dizendo que se eu não te ajudar, você dirá à Bruxa Vermelha que fui eu quem matou o povo deles. Não. Mas eu não tenho escolha. Eu quero encontrar meus companheiros nesta cidade, mas estou ferida, então não posso fazer nada agora. Pelas suas perguntas, eu entendo que você não sabe nada sobre este país, então eu acho que você é um estrangeiro. Bem, é verdade. Eu sou um estrangeiro, mas tenho uma tarefa aqui. Meu grupo vai te ajudar em sua tarefa. Adeus. Vou contar sua história ao meu líder para ver se ele concorda com o seu pedido. Torquês disse enquanto acenava com a mão. Então, ele abriu a porta e saiu da pequena casa.